Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac. Você no lugar mais alto da sua carreira. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa, porque nós estamos na Bodega do Sertão, né? Essa fantástica Bodega do Sertão, com mais de 70 pratos quentes. Essa que quando você entra, você olha para os lados, para a decoração e diz, eu estou no sertão. Isso aí, como é que foi isso? Foi uma transposição, me levaram não sei como. É um negócio muito sério. Então, gostoso demais receber meus convidados aqui. E o meu convidado de hoje, eu estava com saudade, faz tempo que ele não vinha. Ele trocou o telefone, como é que eu vou adivinhar onde ele está? Mas eu descubro, quando eu quero eu descubro. E descobri Raimundo Palmeira, um dos mais consagrados advogados criminalistas que nós temos nesse estado, obviamente com projeção para fora do estado. Professor catedrático, advogado realmente daqueles que estão ali no batente, que vão lá para o fórum mesmo para valer. Raimundo Palmeira, que bom receber você. Geraldo, a saudade era minha, eu cada vez que venho ao seu programa, eu aprendo com você. Que é isso? Você é um dos nomes, assim, eu acho que de todo o Brasil, mais consagrado em termos de comunicação. É sempre um prazer, além do ser humano fascinante, da pessoa humana maravilhosa. Obrigado, Raimundo. Obrigado, Raimundo. É um prazer muito grande vir aqui. Raimundo, me conta uma coisa. Como é que está nesse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo? Esse mundo tão cheio de crimes, de tudo quanto é qualidade. Como é que está a figura, que é uma figura que tem que ser altamente respeitada, do advogado criminalista? Esteja ele como advogado de defesa, esteja ele numa promotoria, não sei. Geraldo, o mundo eu tenho batido, eu tenho trabalhado na área da criminologia. Quando a gente busca um pouquinho da história do direito penal, a gente vê as pessoas ficam chocadas com as explosões de violência, de criminalidade. Se observar, se fizer uma análise histórica, em toda grande revolução sociocultural no mundo, há essa explosão de criminalidade. Sem dúvida. Durante a Revolução Industrial se teve uma grande explosão de criminalidade e hoje a revolução cibernética, informática, a gente tem. Mas veja bem, no Brasil especificamente, a figura do advogado, da advogada criminal, tem trazido uma preocupação diferente. Hoje nós temos uma grande histeria punitiva. As pessoas estão retomando aquela concepção do século atrasado, de que a pena sozinha e o direito penal resolve o problema do crime e da violência. Muito bem. Não é? Então, a histeria punitiva faz com que o criminalista tenha resquícios. Então, as pessoas têm demonizado a figura do advogado, isso em todos os sentidos. Hoje eu sou conselheiro federal da OAB, pela OAB. Exatamente. E a gente tem encontrado dificuldades de restrições, de retaliações à figura do advogado, da advogada em tudo. Desde os grampos ilegais que têm acontecido na Operação Lava Jato, que, diga-se de passagem, é uma operação boa. Muito interessante você falar sobre isso. Conseguiu muita coisa boa Claro para o país, mas atropelou também muitos direitos. Muito bem. Até, por exemplo, o desrespeito direto à determinação expressa, legal, da prisão do advogado, da advogada, que se aplica também a juízes e a promotores. Certo. Em sala de Estado-Maior, de quartéis, pode ser até de presídios militares. Perfeito.
As pessoas confundem ou querem confundir e acham que a advocacia pede regalia. Com isso não é regalia. Não. O problema é que o advogado, o promotor, o juiz, pode ter operado na área penal e dentro do sistema penitenciário ele pode encontrar, ou ela pode encontrar ali, pessoas que já estiveram no lado oposto. Certo. Então, o que a lei prevê como sala de Estado maior é simplesmente a acomodação em instituição militar. Muito em bem. todo o Brasil está se tendo esse Muito problema bem. hoje. Isso é um reflexo da histeria punitiva. O advogado ou a advogada criminalista não defende o crime, defende o ser humano que está acusado do cometimento do crime. Porque nós também sofremos com o crime, Muito porque bem. somos cidadãos Mas também. veja bem, Raimundo, você tocou num assunto que eu acho interessantíssimo, inclusive sobre o aspecto sociológico. Quando você diz assim, nas grandes revoluções, e aí quando se fala em revolução não quer dizer só a revolução pela arma, não é? Mas são as revoluções também de termos filosóficos, psicológicos e por aí vai. O Brasil vive hoje uma revolução? Sim, De nós quê? De vivemos. métodos e sistemas ou revolução para valer? O mundo, né? O mundo tem mundo. passado por uma revolução que tem gerado ansiedade, a revolução cibernética, né? Hoje as informações no atual século, desde o começo do atual século, anos 2000, de repente, o que nós tínhamos tempo de processar como informações, Obrigado, minha filha. elas mudam, se alteram, chegam em fração de segundos, de minutos. Isso gera ansiedade. Com certeza. E a ansiedade gera também descontrole. Muito bem, e gera de criminalidade. E gera criminalidade. Muito bem, então você diria que o criminoso, de um modo geral, ele vem mudando o seu perfil? Assim, Ele também vem mudando o seu perfil? Também. Como? E de quando pra nós quando? devemos ver o seguinte, que historicamente também a figura do criminoso, o crime em si, ele se aperfeiçoa tanto quanto as instituições. Perfeitamente. Não é? Perfeitamente. Então é importante que as instituições sejam fortalecidas e se aperfeiçoem de uma forma mais efetiva. Por exemplo, se trabalha muito com o direito penal e se espera que o direito penal resolva todos os problemas da humanidade, Que não é o caso. O direito penal é a cloaca da sociedade. O direito penal era para vir aquilo que nenhum ou outro instrumento deu jeito. Ou seja, políticas de base, educação, saúde, oportunidades, isso aí é importante. Muito bem. E o mundo tem esquecido Isso. disso. Fortalecimento das instituições de persecução, por exemplo, polícia. Perfeito. As instituições policiais têm passado pela mesma fragilidade que de um lado a advocacia passa. E aí eu pergunto a você, quando você colocou que as instituições criminais, vamos chamar assim, as instituições criminais, elas estão se aperfeiçoando. Elas não estão na mesma, elas estão numa velocidade maior do que as instituições postas para combater essa criminalidade? Sim. Sem dúvida alguma. Sim. Sem dúvida Sim. alguma. Agora por quê? Porque o recurso da instituição, não vou chamar de instituição, mas o recurso das organizações criminosas, eles não dependem de boa vontade política. Muito bem, Né? perfeitamente. São tomadas. Por exemplo, a gente vê a própria sociedade. Cobra-se um trabalho mais efetivo da polícia, mas no momento em que um policial, às vezes, precisa agir de uma forma mais forte, é condenado. Ele é muito mais punido. Muito mais punido, com Então, certeza. eu não estou pergunto a com isso você. dizendo que se deve matar, que se deve... Claro que não. Mas é preciso que se dê o benefício da dúvida àquele que trabalha ao lado da lei. Mas eu pergunto a você, com toda essa sua experiência de advogado criminalista, a gente sabe que o outro lado vem crescendo e vem crescendo assustadoramente. A proporção com que ele vai se armando, crescendo estrategicamente, é bem maior do que as instituições que o poderiam rechaçar? Infelizmente tem sido. Infelizmente E esse é tem o grande sido. problema que nós E vivemos. esse é um Seria a dos grande grandes revolução que problemas. você fala? A revolução Uma ao delas. inverso, né? Seria efeito da revolução. Exatamente. Não eu acho que a gente tem que mudar de modelos. A gente tem que mudar de modelo de judiciário, tem que mudar de modelo do modelo político. Perfeito. Não há mais no século XXI, não há mais espaço para o político profissional. De jeito algum. Não é? Eu costumo dar um exemplo, Geraldo. Por exemplo, nós, o Conselho Federal da Ordem, não somos remunerados. Exatamente. Nós Como cuidamos. conselheiros, não. O público às vezes não sabe o que é que faz um Conselho Federal da entidade, mas a gente, além de julgar recursos do Brasil todo, de punições administrativas, sanções administrativas, trabalhamos com tudo aquilo que interessa à advocacia, anteprojetos de lei, sugestões para serem enviadas, e ainda trabalhamos também com a guarda da Constituição. Perfeito. A OAB é uma das guardiãs da Constituição. Em 2 dias por mês,
conseguimos dar conta de tudo isso. O que nós recebemos é a passagem aérea, a hospedagem e o transporte. Passamos 2 dias, os conselheiros e conselheiras de todo o Brasil. Ali tem-se uma assessoria técnica, não política, não é indicada nem colocada por ninguém, é concursada na OAB, muito boa. E aí, nesse dia a gente tem todo um mês em casa, em seus escritórios para analisar, mas nesses 2 dias se faz regulamento, se atualiza regulamento, se julga recurso. Por que a gente está sustentando políticos profissionais, por exemplo, que vão embora ganhar uma fortuna, apartamento pago, auxílio, moradia? Quanto ao judiciário, eu também acho que se deve acabar a vitaliciedade. Se deve ter mandatos, como nos Estados Unidos. Perfeitamente. Que seria uma grande solução hoje, principalmente na hora em que, outro dia eu estava com o Mendes de Barros aqui, conversando com ele sobre isso, e eu falava desse grande problema que existe hoje, da mistura das atuações do judiciário com as atuações do executivo e do legislativo, que não podia acontecer, por hipótese alguma. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. A gente está passando, inclusive, uma crise na questão federativa, na questão republicana. Exatamente. Não é? Hoje a ingerência é direto de uma para outra, de uma área para outra, e o nosso modelo poderia dar certo se houvesse a independência autêntica dos poderes. Você é contra ou é a favor, ou em que estágio você acha que é preciso fazer uma profunda reforma do judiciário, mas paralelamente a uma reforma política também? Eu acho que não haverá sucesso se a reforma não for geral. Se não for geral, exatamente. Não adianta você vender. Você vai fragilizar uma instituição e deixar a outra superpoderosa. Né? Elas têm que caminhar paralelamente. Perfeito. Não é? Eu conversava com um juiz de carreira, eu só vou meter um nome por questão Com certeza. Mas com um juiz de carreira, um dos nossos brilhantes magistrados, e ele dizia que ficou encantado e achou a coisa linda, passeando nos Estados Unidos, uma campanha para juiz distrital. Exatamente. O advogado dizendo tudo aquilo que fez, a sua conduta, o perfil para que a comunidade o elegesse por 5 anos como juiz distrital. Exatamente. E ele pode, 5 anos depois, não voltar. Se não der certo, não volta. Não volta. Não é? Não volta. Agora, não é a tal história. Aí nós vamos ter que entrar aqui no nosso interior, meu querido Raimundo Palmeira. Quando a figura do juiz, ela precisa voltar ao que era, de ser mais respeitada do que é. Quando falava o juiz, era outra coisa. Nos Estados Unidos, qualquer condado daquele, o juiz é a autoridade máxima, é o juiz e o major, né? Que é o prefeito, né? Perfeito. São as autoridades mais privilegiadas em termos de Observe, Geraldo, que respeito. passa pela questão do mandato. Do mandato. Ele se impõe, inclusive fora da toga. Nós temos grandes juízes de carreira. Com certeza. Né? Temos juízes brilhantes de carreira. Certeza. Quando a gente fala no sentido genérico. Mas se impõe porque senão não é reeleito. Exatamente. Se o juiz do distrito daquele americano foi encontrado tomando cachaça no meio da rua, fazendo cavalo de pau, a população não elege, tenho certeza. Agora me diga uma coisa, meu caro Raimundo Palmeira. Na hora em que você... Não me diga nada, você só vai me dizer isso depois dos comerciais. Porque tem um cara ali atrás da câmera que ele faz assim pra mim, ó. Quer dizer, entra logo nos comerciais, senão você vai estourar o tempo. Nosso diretor forte. Nosso diretor forte. Vamos lá? Você me permite? Com certeza. Você é professor do SESMAC também? Eu sou da pós-graduação do SESMAC. Pois você sabia que o SESMAC é o nosso mais novo patrocinador, né? Eu adoro o SESMAC. Quem não gosta do SESMAC, não é? Quem não gosta, né? Aprendi a ser professor no SESMAC. Pois é, então você veja o seguinte, então me ajuda, olha aí, ó. Tá vendo? Eu digo, sabe o que eu inventei agora pro SESMAC? SESMAC, ensino a toda prova. Pô, parece até que foi um criminalista que disse isso, não é? Geraldo, se você me permite, eu costumo dizer que uma das coisas que eu admiro muito, gosto muito no SESMAC, eu hoje só ensino na pós. Eu ensino na graduação da Universidade Federal, mas ensinei muitos anos. Eu sou graduado pela Universidade Federal, mas aprendi a ser professor do SESMAC. É o aspecto que tem sido dado no SESMAC ao aspecto da prática. Da prática, exatamente. Isso é muito importante. É o chamado SESMAC integrado, que hoje funciona. Isso é importantíssimo. Não é isso? Porque se foge do academicismo frio. Muito bem. SEBRAE, rapidinho. Olha, SEBRAE, gente, você sabe tudo sobre o SEBRAE. Diploma debaixo do braço, CNPJ debaixo do braço, não vale. Vale é você aceitar toda a orientação do SEBRAE. Imprensa Oficial Graciliano Ramos,
preços compatíveis com o mercado, alta qualidade, ok? Sancar Veículos, vai lá que é muito bom ver um grande festival por aí, Bodega do Sertão e Filé do Zezé, os dois disputando para ver quem faz o bate-papo. É semana um, semana outra. Pum, tchau. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Aí voltamos, gente. Voltamos a esse papo agradabilíssimo com o nosso amigo Raimundo Palmeira, advogado criminalista, que vocês já viram, que tem ideias fantásticas, né? Um dia eu vou fazer um Almoçando com a Notícia de 1h30 só com ele, sem mais ninguém, só eu e ele. E dá, viu? E o povo ainda vai ficar reclamando, só deu 1h30. Puxa, por que não continua? Porque o bicho é danado. Me conta uma coisa, sistema penal brasileiro. Ah, meu Deus do céu. As Falido. pessoas... Falido. Falido. Pois é. E adianta então você, antes do processo, você briga por uma defesa, ou você perde numa defesa, o cara é condenado, o cara vai lá para dentro, o crime dele talvez não tenha sido da pior espécie, ele precisa ser reeducado e vai para os presídios brasileiros. Me conta, Raimundo Palmeira. 3 fatores aí influenciam essa falência do sistema prisional. Banalização da prisão. Geraldo, nós vimos de uma época onde o indivíduo ser preso era quando havia uma formação de culpa contra ele ou quando aquele cara era danoso solto. É verdade. Se primeiro se apurava, se prendia depois. Era um ato de desmoralização. Claro. Hoje se banalizou a prisão. Qualquer processo se prende, se o indivíduo foi inocente. Olha o reitor da Universidade de Santa Catarina. Preso, desmoralizado, lembra do caso? Lembro. Constatada a inocência, desculpa e vai embora, ele cometeu suicídio. Cometeu suicídio. Por quê? Exatamente. Ele era daquele E tempo... acabou com o colégio que ele tinha, com o negócio que ele tinha. Não foi isso? Foi esse caso? Esse é o de São Paulo. É o de São Paulo. Tem razão. O reitor da universidade foi agora nessas operações. Exatamente. Interpretaram a escuta telefônica errada. Perfeito. Disseram que ele tinha desviado, decretaram a prisão temporária. Depois de desmoralizado, quando solto, ele saltou do 5º andar, salvo engano, Vergonha. de vergonha. Mas com a banalização da prisão hoje, Isso. o que é que acontece? Qualquer coisa decreta prisão, decreta prisão, decreta prisão, e o povo fica com a ideia errada de que a prisão é que vai resolver o problema, e não vai. Não vai. Não vai porque, quando for necessária, você realmente tirou o cidadão do convívio social. Mas quando ela for desnecessária, o indivíduo, para sobreviver, vai ter que se aperfeiçoar na arte do crime lá dentro. Exatamente. Eu tenho um exemplo. E é a maior escola. Acontecia, a maior escola, pior, é maior do que a universidade. Claro. Infelizmente. Eu tenho um exemplo de como o Estado perdeu o pulso sobre a questão interna do presídio. Num certo estado aqui, eu não vou citar aonde, para não expor o agente que me disse, não foi aqui em Alagoas, mas a gente sabe que está faccionado em todo o Brasil. Ok. E fui visitar um cliente que era um empresário que estava acusado de uma fraude à licitação, pode ser inocente ou não, mas foi levado para um presídio de segurança máxima. E lá, a reclamação dele, eu preciso sair daqui, doutor, porque aqui tem PCC e Comando Vermelho, Muito e eu bem. não sou filiado a nenhum dos dois. Não é filiado a nenhum dos dois. É. Gente, preste atenção nisso. Não é filiado a nenhum E dos aí dois. eu Pelo amor de procurei Deus. o agente que estava de plantão e reclamei. Disse, meu, muito bem recebido, fui lá na época, sendo um advogado de fora, né?
Aí disse, rapaz, a situação é tal, estão botando o cara é acusado de um crime sem violência concreta, e que pode até ser inocente, mas que não tem filiação. Perfeito. Aí o cara disse, doutor, quer um conselho? Manda ele se filiar a uma das facções, porque quem corre mais risco são os descamisados. Quando ele se filia, lá dentro, nós não temos agente suficiente para dar Pra conta protegê-lo. e a facção Exatamente. protege. Isso. Então, quer dizer, isso é a falência Claro do que é a Estado. falência. Paga-se mal a quem está expondo sua vida ali. Paga-se mal, faz questão de não ter a preocupação. O cidadão tá é como um policial. Está expondo a vida, aquele agente penitenciário que está ali. Ele Perfeitamente. precisa ter uma formação humana, uma dedicação exclusiva e uma condição de conforto no seu lar. Com certeza. Não é? É como o policial E você militar, falou, você principalmente. fez a comparação, eu acho que ele está muito mais exposto do que o policial na rua. Sim. A não ser Rio de Janeiro, né? Mas Que a hoje coisa já tá- no Brasil todo também o policial No também Brasil está todo. exposto, Tá né? exposto. Eu diria assim, são duas categorias que eles precisam sair com conforto e a certeza de que todo o básico está suprido. verdade. O cara está arriscando a vida para proteger o desconhecido, né? Raimundo Palmeira, eu conversei outro dia aqui com duas advogadas, Karine Brandão e Patrícia Nobre, e a gente falava sobre o combate à violência contra a mulher. E a primeira coisa que eu comecei a dizer no início do programa foi que eu sou radicalmente contra a se especificar um termo que está sendo usado abertamente agora aí, que é o feminicídio. Para mim, tudo é homicídio, não tem nada que fazer isso aí, que já cria uma... O que você acha? Me diga. Eu me preocupo com essas estigmatizações. Isso. E, Geraldo, há uma questão técnica muito interessante. Quando se criou a figura do feminicídio, se criou... é um discurso político. Eu vou dizer por quê. Não tenha dúvida. Porque matar a companheira, a mulher em geral, pela sua condição feminina, sempre foi um homicídio qualificado. Claro. Porque há o motivo torpe. Exatamente. Há uma situação em direito que é proibida, que é o chamado bis in idem. Perfeito. O bis in idem é você punir duas vezes pela mesma condição, Muito pela bem. mesma circunstância. Então, ou vai ser motivo torpe ou vai ser feminicídio. Muito bem. Há projetos de alteração para evitar esse bis in idem e colocar o feminicídio só como um agravante. Mas aí ainda vai ocorrer o bis in idem, porque há dupla punição por um fator. Repare o discurso que me preocupa. Quando eu digo, eu vou criar o feminicídio porque a mulher não está protegida em sua vida, eu estou dizendo que não é motivo torpe matar a mulher por conta de uma condição feminina. Perfeito. Que já era motivo torpe. Isso. É motivo dos mais torpes Claro que possíveis. é. Não é? Claro que é. Agora Então já precisa era. fazer essa distinção. Eu me preocupo porque O crime é um só. eu me preocupo com o discurso às avessas. Muito bem. Não é? Agora, que a violência contra a mulher está séria, isso é outra história. E precisa de medidas sérias, E precisa sim. de medidas A sérias. Maria da Penha avançou, a Lei Maria da Perfeito. Penha foi um avanço. Agora, pena nenhuma vai resolver o problema se ele não começar a ser abordado pelo aspecto cultural. Exatamente. Homem e mulher. Perfeitamente. Porque nós temos muito mais o homem pela educação machista que Isso, recebe. exatamente. Mas Mas nós nós temos- encontramos condutas vitimizantes que Parece precisam ser que ele trabalhadas. viu o programa que nós fizemos, João Marcelo. Olha só. Porque a mulher também mata. É, E sim, mata pelos claro. mesmos motivos que o homem mata também a mulher. Isso não pode acontecer. E eu bato muito em minhas aulas de criminologia, eu recebo o alunado muito jovem, garotas de Isso. 17, 18 anos, segundo período, com psicologia forense. E eu digo muito que nós precisamos praticar a chamada prevenção vitimal Muito também. bem. O que é a prevenção vitimal? É a gente chegar na vítima antes do criminoso. Perfeitamente. E trabalhá-la para reagir. Porque veja bem, quando você vai encontrar na base do abusador a conduta da mulher, você vai encontrar, via de regra, um psicopata Perfeito. encantador, altamente sugestionador. Sem dúvida. E a gente prepara, às vezes, as nossas filhas para procurarem um príncipe encantado. Aí eu digo, o príncipe encantado existe, vem num cavalo branco com a espada para arrancar sua cabeça, que é o psicopata. É verdade. Não existem pessoas perfeitas. É verdade. Então nós temos que começar a trabalhá-la. E digo muito, olha, minhas alunas, vocês muito jovens aqui, mas lembre-se, a humilhação de hoje é o tapa de amanhã e a facada de depois de amanhã. Com certeza. Numa relação de amor, não é comum o processo de humilhação. Não, e até existe um negócio interessante, que a humanidade sabe disso há 200, não sei quantos séculos, que é a questão de que é difícil a relação. Como é que você conhece uma pessoa? Você só conhece no convívio, No convívio. e não conhece.
às vezes não conhece. Mas nós damos a falsa ilusão às nossas garotas de que a mulher pode mudar o homem. É verdade. Não muda não, viu, doutora? Se você tiver uma relação complicada, corra para longe dela. Exatamente. Personalidade depois de formada, muda 1 em 1000. É muito pouco percentual para arriscar sua vida e sua segurança. Perfeitamente. Levou o beliscão do namorado. Se ele não concordar em se submeter a um tratamento psicológico, mande passear, que amanhã vem o tapa. E vice-versa. É tiro e queda, é crescente. E vice-versa. E vice-versa. A gente está vendo Agora, uma novela aí que está acontecendo aí, que tem um policial, né, casado. A mulher do policial é uma louca varrida. Agora, nós, segundo as pesquisas, no Brasil não tem pesquisa para isso, mas segundo as pesquisas americanas, nós homens, temos mais dificuldade de encontrar mulher psicopata, porque dizem que para cada 4 psicopatas homens, existe uma psicopata mulher. Mas essa mulher, quando vale pelos 4. Vale pelos 4. Porque a mulher é mais sensível. Mas o pior da história é que é isso mesmo. Então diz assim, você está contra... Alguém pode perguntar aí, você está contra o combate à criminalidade contra a mulher? De jeito algum. Agora, mas eu acho que os temas têm que ser discutidos à luz da clareza, como você está fazendo aqui agora. Nós temos que preparar para arrancarmos a vítima. Todo criminoso tem uma vítima ideal. Se a gente chegar na vítima antes do criminoso, a gente prepara a vítima para o criminoso. Eu gosto de dar um exemplo, Geraldo. Que às vezes a gente tem muito assim a cultura machista, mas às vezes a mamãe, que está lá pregando a igualdade, mas ela às vezes passa para sua filhinha e para seu filhinho, passa uma mensagem machista. Exatamente. Tem me preocupado que a mulher tem conseguido a sua independência, mas cada vez mais tem se relacionado com pessoas truculentas. Eu digo muito. O macho protetor de hoje vai ser o proprietário de amanhã. Aí você a relação tem que ser igual. Ela tem se relacionado com mais, repete. Com pessoas violentas, com pessoas violentas. Por quê? É querer ter ato de coragem? Ou talvez seja ainda não administrar bem a questão de estar ocupando o seu espaço profissional. Políticas públicas para evitar o combate, evitar a violência contra a mulher. Você sugere alguma? Educação e cultura. Em todas as bases. E tratamento igual a partir da infância, da adolescência. Perfeito. Dentro de casa. O filhinho pode ir para todo canto porque é macho e a menina não. O tratamento tem que ser igual. Tem que ser igual. Na escola. Da mesma forma. E é o básico para se chegar ao consenso. A mostrar à mulher a verdadeira força que ela tem. O que você gosta mais? Ser o advogado criminalista ali no fórum, defendendo, por exemplo, um cliente, ou ser o professor na UFAL e no SESMAC? Me conta. Eu gostaria, se alguém me perguntasse qual era o meu sonho, eu gostaria que a violência acabasse, que eu não tivesse mais clientela para acusar ou para defender, que eu precisasse ser só professor. Eu ficaria super feliz. E se você fosse só professor, você ia ter, no mínimo, uns 50 anos de história para contar. Sim, da criminalidade nesse país. Da época da barbárie. Exatamente. Hoje, atualmente. Rapidamente, para encerrar essa entrevista, nos Estados Unidos virou moda agora o famoso matador de coletivo, não é verdade? E aí? O nosso matador coletivo tem sido institucional. O nosso matador coletivo tem sido a autoridade pública que mata civilmente, que mata direitos para dar uma satisfação à sociedade. E não presta. E não presta, nada presta. O direito penal não resolve a política de base. Então vamos lá, meu querido Raimundo Palmeira, que prazer, eu não quero você longe daqui muito tempo não, tá certo? Eu estou sempre às ordens. Valeu. Basta convocar, intimar, eu não mandei você trocar o telefone, agora danou-se, porque eu tenho todos, inclusive o da Valquíria. Obrigado, viu, Valquíria, por ter colocado o homem aí no circuito, tá certo? Grande abraço. Obrigado a você. Muito obrigado pela oportunidade de me dirigir ao público telespectador mais preparado do estado, que é o seu. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, os nossos encontros estão marcados. É ele que manda. Alô, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e SESMAC, ensino a toda prova.